Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica. Hoje partindo do capítulo 16 do livro do Êxodo. Então, como falamos anteriormente, o povo parte do Egito, passa pelo mar, chega à cidade de Mara, Deus opera o milagre, eles partem até Elim, e o texto que diz que eles saem de Elim, porém, mais uma vez há uma reclamação do povo de Deus. Eles não tinham carne e nem pão. E eles remetem essa reclamação a justamente o que eles tinham de comer no Egito. E no versículo 12 o texto diz que Deus responde o povo e que o Senhor enviaria ao entardecer codornas e pela manhã o povo teria pão. Então no versículo 13 diz que chega até o arraial, até o acampamento do povo e essas codornas cobrem o acampamento, tamanha era esta bênção do Senhor. E o texto continua a dizer que pela manhã, ao sair o orvalho, o povo olha e vê flocos brancos como gelo. E eles dizem, o que é isso? E aí a origem do nome maná. Então maná quer dizer o que é isso? Então Deus responde ao povo e Deus opera um grande milagre para que o povo tivesse o que comer. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, né? A reclamação do povo, não a oração, não o pedido, mas a reclamação e remetendo a sua vida ao que eles tinham no Egito. O segundo ponto é a inabilidade do povo em ouvir a voz de Deus. Primeiramente, eles não deveriam colher mais do que o necessário para um dia. A oração de Jesus foi bem específica até mesmo sobre isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, eles deveriam colher o necessário para o dia. E o segundo ponto é que na sexta-feira eles colheriam para a sexta e para o sábado. Bom, não foi isso que aconteceu. Alguns colheram mais do que o necessário e no outro dia cheirava mal, estava podre, afinal era contrário à palavra de Deus. E no sábado alguns saíram das suas barracas, das suas tendas, para colherem o maná que não existia. Então, resumidamente, esse é o capítulo 16, a reclamação do povo e a inabilidade de ouvir a voz de Deus. No capítulo 17, nós temos mais uma reclamação. O povo queria água, mas eles não oram, eles não pedem, eles reclamam. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, responde a esse povo ou lhes prepara água para beber. Deus ordena que Moisés batesse na rocha, e da rocha o Senhor tira água para que o povo matasse a sua sede. Porém, no versículo 8, o texto diz que o povo vai sofrer um ataque. É a primeira batalha que o povo de Deus enfrenta durante a sua caminhada rumo à terra prometida. E aqui nós temos dois pontos bastante interessantes: a oração ou intercessão e também a ação. Há momentos que na vida de fato nós precisamos agir sem se esquecer de orar. Às vezes, orar somente não vai fazer muita diferença naquilo que precisamos. Então, Moisés ordena com que Josué separe alguns homens e partam para a batalha contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés sobe ao monte. E enquanto Moisés estende a vara de Deus, diz que o povo saía vencedor. Ou seja, é ação e intercessão. Porém, Moisés se cansam. Arão e Ur, que haviam subido com ele, colocam uma pedra para Moisés se sentar e eles seguram as mãos de Moisés para cima. Então, Paulo falou até mesmo sobre isso, dizendo que nós devemos orar uns pelos outros. Ninguém está sozinho. Juntos, certamente, a vitória vem. Capítulo 18, a história é diferente. Acaba a batalha contra os amalequitas, o povo de Deus tem água para beber, eles recebem agora comida diariamente, e o texto vai dizer que Moisés recebe uma visita especial. O seu sogro chega até Moisés, Moisés o abraça,
é um momento de felicidade muito grande. O texto vai dizer, no versículo 12, que o sogro de Moisés oferece holocaustos e sacrifícios a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que esse sogro de Moisés, Jetro, ou Reuel, como nós lemos anteriormente, ele era um sacerdote que servia ao Senhor Deus. Alguns vão sugerir que o Egito, né, em algum momento da sua história, eles mantiveram essa proposta monoteísta de servir ao único Deus, e Jetro se beneficiou muito com isso e não largou a sua fé. Então, versículo 13, Moisés vai mostrar um pouco de como ele trabalhava. E o seu sogro o reprova completamente, dizendo que o que ele estava fazendo era errado. Ele estava se cansando e cansando o povo. Então, o conselho de Jetro para Moisés era que eles separassem homens capazes, tementes a Deus, sem avareza, homens que não se vendiam, e separassem líderes de 1.000, de 100, de 50 e líderes de 10, para que Moisés apenas julgasse os casos que todos não conseguiriam julgar. Assim, nem Moisés e nem ao povo se cansariam. Olha que maravilhoso, né? Deus usando os seus servos para benefício dos outros. Para isso, a unidade cristã ela é importante, em que todos trabalhem juntos para benefício do coletivo. Então, a nossa leitura continua e se encerra em o momento em que o povo chega até o Sinai, capítulo 19 do livro do Êxodo. Então, após acamparem no Sinai, Moisés sobe ao monte, Deus fala com Moisés, e a ordem de Deus, a orientação de Deus para aquele povo é que aquele povo de fato servisse ao Senhor, obedecessem ao seu Deus, pois eles seriam o seu tesouro. Versículo 8, o texto diz então que o povo responde: o que o Senhor disser, nós faremos. E a continuidade do texto vai levar o povo a uma experiência totalmente diferente, uma experiência nova com Deus, diferente daquilo que eles viveram anteriormente. Porém, era necessário duas coisas importantes. Primeiro, uma purificação cerimonial. O povo deveria lavar as suas vestes, vestir vestes novas, vestes limpas. E o segundo, se consagrar totalmente a Deus. Versículos 10 e versículo 15. Então, após o povo se preparar para esse encontro com Deus, sim, é necessário estarmos prontos para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. O texto vai dizer que Moisés havia subido no monte e uma nuvem de fumaça muito densa cobre todo o monte e Deus desce como chama de fogo. O Sinai, ele fumegava. O texto vai dizer que ele tremia. Versículo 19 diz que havia um som de trombeta que aumentava, ou seja, era uma experiência diferente que o povo jamais vivera anteriormente. E o texto diz ainda que Moisés falava e Deus lhe respondia. E o final do capítulo diz que Moisés desce do monte e para dizer ao povo tudo aquilo que o Senhor lhe havia falado, todas as orientações que Deus havia dado a ele. Então essa é a nossa leitura de hoje. Vários aprendizados importantes para a nossa vida. Boas leituras, fique com Deus, que Deus te abençoe.